Boa tarde, aqui é o Deepak Chopra e tenho um tópico interessante para discutir com vocês hoje. Estou chamando de a metafísica do dinheiro, as 7 leis da abundância. Uma das razões pelas quais escolhi esse tema é que percebo que o dinheiro é a principal causa de miséria e infelicidade em muitas pessoas. Já ouvimos na Bíblia a expressão de que a raiz de todo mal é o dinheiro, ou o amor ao dinheiro, ou algo assim. E será que há alguma verdade nisso? Descubro 2 categorias de pessoas que geralmente são extremamente infelizes quando se trata de dinheiro. Uma são aquelas que vivem na extrema pobreza e a outra, as extremamente ricas. Acredito que a razão para isso é que tudo o que pensam é dinheiro. Se sua identidade está ligada ao dinheiro, e se todo o seu comportamento e suas interações com as pessoas e o mundo ao redor giram em torno do dinheiro, é provável que sejam infelizes. No entanto, o dinheiro também é necessário para ganhar a vida, sobreviver, comprar bens e serviços, tirar férias, pagar contas, faz parte de nossa existência. Sem dinheiro, o mundo pararia. Então, pensei que talvez fosse útil compartilhar algumas ideias sobre o que é o dinheiro e como criar uma consciência de riqueza. E, além disso, como experimentar a consciência de riqueza como uma realidade fundamental do ser, de nossa verdadeira natureza. Perguntei a muitas pessoas o que pensam sobre esse tema, a metafísica do dinheiro, as 7 leis da abundância. Algumas disseram que não gostam da expressão a metafísica do dinheiro. E outras comentaram que, provavelmente, é semelhante às 7 leis espirituais do sucesso. E, portanto, não há nada de novo nisso. O que pensei foi, vou compartilhar isso com vocês, e vocês me dirão se vale a pena aprofundar o assunto. Pois, teoricamente, poderia escrever um livro sobre isso, se desejarem. Mas adoraria receber o seu feedback, ok, sobre o título A Metafísica do Dinheiro. E também o subtítulo As 7 Leis da Abundância. E o que vocês acham desses títulos? Se acham que devo explorar isso com mais detalhes. Gostaria muito do seu retorno, que certamente influenciará minha decisão de aprofundar o tema. Então, muitas pessoas, claro, não estão familiarizadas com o termo metafísica. Alguns chamam de will e mumbo-jumbo, mas, essencialmente, a metafísica é o ramo da filosofia que lida com os primeiros princípios das coisas, incluindo conceitos abstratos como a natureza do ser, a realidade fundamental, o que é o conhecimento, a natureza da substância, o que é causa e efeito, o que são espaço e tempo. São conceitos que a metafísica trata de que algumas pessoas estão dizendo que o livro seria incrível. Então isso é bom. Sim, estou recebendo feedback. Por favor, faça esse livro. Então vamos ver. Ok. Após ter explicado o que é a metafísica, deixo de lado questões mais superficiais para abordar aspectos muito mais fundamentais. A primeira coisa que você precisa entender, e agora, se você tem me acompanhado nesses vídeos, concordará comigo, é que o dinheiro é uma criação humana, um construto fabricado por nós. Em outras palavras, inventamos o conceito, tal qual inventamos as latitudes, longitudes, o horário de Greenwich e o próprio conceito de dinheiro. Trata-se de um acordo coletivo sobre como valorizamos as coisas e como trocamos valores. Então, antes do dinheiro, basicamente, existia a troca direta, ou escambo. Você sabe, eu ofereço um corte de cabelo e você repara meu sapato. Eu dou minha galinha e você lava a louça. Era essencialmente uma troca de serviços e bens que não possuíamos por bens que tínhamos, o que era bastante inconveniente. As pessoas começaram a criar símbolos que eram moedas, pequenas peças de metal, cobre ou outro material, capazes de representar valor. Assim, em vez de eu te oferecer um corte de cabelo em troca da reparação do meu sapato, utilizávamos esse símbolo. E com o tempo, ele evoluiu para papel que basicamente dizia, eu te devo isso, e assim você poderia gastá-lo. Dessa forma, o dinheiro deu origem ao comércio, e junto dele outros construtos humanos. Acabamos tendo impérios, estados-nação, o que chamamos de civilização humana, uma criação da nossa consciência coletiva. Essa é a origem do dinheiro. E claro, hoje,
o dinheiro governa o mundo. Existem países tão pobres que enfrentam problemas enormes como epidemias, violência, corrupção, clientelismo, tráfico de influência e questões como lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro é uma parte fundamental de como grandes organizações financiam o terrorismo. Sem dinheiro não é possível guerrear. Assim, o dinheiro cria problemas em países extremamente pobres, e essa dinâmica não se diferencia em países ricos. Nele residem a corrupção, o clientelismo, o tráfico de influência, a burocracia, a violência, a ganância e tudo aquilo que nos causa angústia e infelicidade. Então, qual é a melhor forma de entender o dinheiro? Como gerá-lo da melhor maneira? Como gastá-lo com inteligência? E como conquistá-lo? Com esse propósito, criei estas 7 leis, baseadas nos mesmos princípios das 7 leis espirituais, e as chamarei de as 7 leis da abundância. A primeira lei da abundância é que a fonte da abundância é infinito, mais uma vez. A fonte da abundância é infinita. Por quê? Porque a fonte de toda experiência é a consciência. E a consciência, por definição, é não local, não possui forma e, portanto, é infinita. A fonte de toda experiência é infinita e, por isso, nunca pode estar em escassez. Portanto, se refletirmos profundamente sobre essa primeira lei, podemos afirmar que a fonte da abundância é infinita. É claro que desejamos estabelecer contato com essa fonte, que é o nosso mais profundo ser. O campo de todas as possibilidades, o campo da imprevisibilidade, a fonte de intenção e desejo. Esse campo evolui na direção da verdade, bondade, beleza, harmonia e amor. É um campo inesgotável, uma fonte de criatividade contínua e abundância. E é simples estabelecer conexão com essa fonte, transcendendo a mente por meio da meditação, da autoconsciência, da autorreflexão, da investigação interior e da presença plena em cada experiência. Isso inclui a atenção consciente ao corpo, aos processos mentais, à rede de relacionamentos, ao espaço mental e engajar essa fonte de possibilidades infinitas por meio de perguntas e respostas. Tenho feito isso diariamente ao longo de toda a minha vida, revendo esse processo todas as noites antes de dormir. Primeira regra: a fonte da abundância é infinita. Segunda regra: tudo o que deseja receber, comece dando. Podemos, por exemplo, iniciar com coisas simples. Se deseja atenção, preste atenção aos outros. Se deseja respeito, respeite os outros. Se deseja amor, ofereça seu amor a todos com quem se relaciona. Respeito, amor, atenção, afeto, apreciação e aceitação são aspectos bastante simples para começar. Contudo, se deseja gerar riqueza, pense em maneiras de criar prosperidade para os outros e também em como ativar a consciência de abundância neles. Uma maneira de fazer isso é experimentar a gratidão, pois, ao sentir gratidão, você abre a porta para a consciência da abundância. Pense em tudo pelo que é grato, pelas coisas materiais, pelos relacionamentos, pela saúde, pela carreira, por tantas outras coisas. Ao abrir a porta da gratidão, você ingressa no reino da abundância. Comece, de vez em quando, dando algo. Quando estou em Nova York, vou ao banco, retiro algum dinheiro em espécie e depois passeio pela cidade entregando dinheiro em espécie ou dólares a pessoas sem teto na rua. Faça isso de maneira sincera, sem casualidade. Olhe nos olhos delas, fale com eles e observe a reação ao lhes entregar $20 ou o que for. Você verá a gratidão em seus olhos e sentirá uma conexão entre espírito e espírito. Essa troca, a propósito, é o que também chamamos de dinheiro. A troca, a moeda de troca. Portanto, comece a abraçar esse processo e viva nele. Não interrompa o fluxo de abundância acumulando dinheiro. Se você acumular dinheiro, ele não terá utilidade, certo? O que você vai fazer com ele? Se acumular, gaste. Gaste em si mesmo, em outros, em amigos, em caridade, em uma causa, em uma experiência. E sempre reflita: qual é a melhor forma de utilizar o dinheiro que possuo? Essa é a segunda orientação. A terceira, e estas são apenas princípios.
Posso expandir sobre eles se desejar. Diga-me se quer que eu escreva mais a respeito, enquanto aguardo seu retorno. Vou aprofundar essa lei. A terceira lei é que o dinheiro é uma troca de valores. De fato, a maneira como uma sociedade gasta seu dinheiro revela seus valores. Atualmente, a maioria dos países ricos, e até alguns países pobres em condições não tão boas, gastam dinheiro com armas, tecnologia mecanizada, drogas, álcool, jogos de azar, atividades de baixa vibração, o que reflete apenas a consciência coletiva de mau karma e de dinheiro mal utilizado. Portanto, evite qualquer atividade que gere dinheiro através de dano ou prejuízo. E isso nos remete ao grande mestre de todos os tempos, Buda, que chamou isso de meio de vida justo. Meio de vida justo é aquele que traz alegria ao mundo, aumenta a abundância e melhora a qualidade de vida globalmente. Compreenda que, ao trocar dinheiro, você está trocando valores. A quarta princípio é que a riqueza é um estado de consciência, não uma quantidade de dinheiro. É um estado de consciência que você consegue gerar para criar riqueza e abundância. Então, qual é esse estado de consciência? Na verdade, é um estado que eu chamo de criatividade espontânea. A criatividade espontânea surge quando há uma pausa entre o que chamamos de experiência, o intervalo entre pensamentos, o intervalo entre intenções, percepções, respirações, o espaço entre as escolhas, o mesmo espaço mencionado no primeiro princípio, o eu infinito, onde há criatividade espontânea. Você sabe que há criatividade espontânea quando não há resistência, nem antecipação, nem arrependimentos. Quando você está completamente presente, experimentando o que chamamos de fluxo, porque você sabe, lá no fundo de você, que sua única intenção, em última análise, é a expansão progressiva da felicidade para si mesmo e para todos os demais. E ao fazer isso, essa criatividade espontânea ativará a intenção, a qual encontrará a fonte criativa para cumprir esse propósito. Como já mencionei inúmeras vezes antes, a intenção possui um poder organizador, e ela organiza a sua própria realização. Isso nos leva ao quinto princípio, intenção e atenção. No campo de possibilidades infinitas, é tudo o que importa. Intenção. E intenção no campo de possibilidades infinitas é ter a intenção do que você deseja criar com a abundância que possui. E com essa intenção, você deve transcender. E ao transcender, você se conecta à fonte. Há muitas formas de transcender. Através da música, de uma caminhada na natureza de poesia, dança, rodopio, meditação, brincadeiras e do que chamo de visão coletiva. A visão coletiva ocorre quando um grupo de pessoas compartilha uma visão comum, quando há um sistema aberto, transparente, que convida até ideias absurdas, quando fazemos conexões improváveis. Então, algo surge, e chamamos isso de emergência. Portanto, crie um grupo voltado à consciência de prosperidade. E se criar esse grupo, permanecendo transparente, convidando alianças improváveis, incluindo a máxima diversidade de pessoas, das artes, humanas, ciências, tecnologia, matemática, seja qual for o campo, e sentar-se para incubar essas ideias com atenção e intenção, a emergência acontece naturalmente. A emergência da abundância, neste caso, ocorre com a devida atenção e intenção e até intenção coletiva. Conheço alguém em Nova York que levantou 450 milhões de dólares por meio de uma campanha de financiamento coletivo para criar um espaço de iluminação espiritual. E foi assim que fizeram, com autenticidade, sinceridade, integridade e alegria. Isso nos leva ao sexto princípio. Sim, a chave para a abundância é aprender a soltar. Em livros anteriores, mencionei a lei do desapego, que na verdade significa orientação ao processo e compreensão de que experiências de agarrar e apegos impedem o fluxo, pois a intenção e a atenção precisam alcançar seu destino. Portanto, anotar, agarrar e segurar não funcionam. A liberação é o segredo. E, finalmente, o sétimo princípio. O propósito da riqueza, naturalmente, é criar alegria e explicar felicidade, tanto para nós quanto para os outros. Em certo sentido, segui esses princípios ao longo de toda a minha vida.
E posso dizer que minha jornada tem sido de espontaneidade natural, sem esforço. E não me desculpo pelo sucesso, nem pelo fato de que a espiritualidade pode ser uma fonte de abundância e riqueza. Pois se você se sente culpado pela riqueza e pelo dinheiro, terminará com culpa e sem riqueza ao mesmo tempo, o que não é uma condição adequada. Então esses são, respectivamente, os 7 princípios. A fonte da abundância é infinita. O que você deseja receber, comece dando. 1 é a troca de valores. A riqueza é o resultado de uma criatividade espontânea presente em cada ser humano. Intenção e atenção são tudo o que você precisa. E a chave para a abundância é liberar o apego. Por fim, nunca esqueça que o propósito da vida é a expansão progressiva da felicidade para todos. Obrigado por ficar até o final. Se inscreva no Magia da Mente. Um abraço.